Trabalhos abertos. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no Parque do Itaim, em São Paulo. E agora nós estamos preparando para nos conectar junto com a espiritualidade maior, o universo, um cosmos, para passar para o mundo, porque vai para o canal e esse canal acessa o mundo para as pessoas que estão preparadas para receber essa mensagem. Então por isso agora o Paulo só vai dar o boa tarde pro pessoal e nós vamos fazer a nossa oraçãozinha, nossa conexão com o universo. Boa tarde a todos, espero que vocês estejam bem. O canal Átomo Divino está retomando o seu trabalho com os vídeos e nesse exato momento, como o próprio Fernando já começou a ressaltar, o trabalho vem passando por mudanças e nesse processo de mudanças houve pausas e agora, com a integração de algo fundamental para se fazer esse trabalho, estamos retornando para continuar o trabalho e também mais pessoas juntas estarão aparecendo aqui para também serem mais mensageiras do Espírito, sendo o canal um portal para a voz dos Espíritos. E até essa é a parte fundamental que anteriormente não estava em evidência através dos vídeos, através dos conteúdos, mas que agora, com esse vídeo e no desenrolar dele, vocês vão perceber e sentir a presença dos Espíritos e também tudo o que eles têm a falar. E reforço, todos que estão aqui chegando neste portal foram trazidos e serão trazidos e estão sendo trazidos pela espiritualidade. Estão prontos, estão preparados para ouvir o que será dito aqui. E aos que também não estiverem se sentindo prontos, com certeza, ao adentrarem este portal, irão sair transformados. Gratidão, pessoal. Vamos começar a nossa conexão, elevando nosso pensamento ao cosmos, à fonte criadora, como diz aqui na Terra, ao Pai, a Deus. Gratidão, Pai, por essa oportunidade de trabalho junto com a espiritualidade, onde que o benefício dessa gravação desse vídeo, desse conteúdo, é para o mundo, o universo e as dimensões. Então, pedimos primeiramente a gratidão e a vossa proteção para acessarmos o conteúdo necessário para conseguirmos ajudar, auxiliar nossos irmãos que necessitam das palavras, não só das palavras, como da energia emanada através de nós, multiplicadores da energia cósmica, e junto com a espiritualidade maior que aqui se encontram nesse horário que são hoje é dia 17 de dezembro de 2024. Por volta da meio-dia que estamos começando esse trabalho junto com a espiritualidade. Gratidão, meus irmãos, que sejam bem-vindos, que a paz e o amor se faça em seus corações, que assim seja. O intuito da criação deste canal há pouco mais de 2 anos é ser um portal de informações e energias que vem do cosmos, que vem do todo, que vem da fonte, através de conteúdos, informações, práticas, vivências, meditações, emanações, citações, com a finalidade
de, através de tudo isso que por aqui passar, atingir a todos os buscadores, os não buscadores, os desavisados e também os enfermos que estão necessitando dessas informações que os levarão a receber as curas que os seus corpos, os seus egos e também as mazelas dos seus espíritos tanto almejam há milênios. E como foi introduzido no começo do vídeo, a própria pessoa que iniciou o trabalho, que sou eu, estava em processo e ainda estou em processo de autodescoberta. Mas não é só a autodescoberta que anteriormente estava sendo feita através dos próprios estudos e também através dos próprios vídeos que eu gravava e postava aqui para transmitir o conhecimento. Essa autodescoberta que está acontecendo não só comigo, mas com todos nós e cada um no seu nível de evolução em todos os aspectos, é uma autodescoberta que agora não é só sobre um autoconhecimento a nível de ego, ou seja, não é só uma busca para entender as nuances da sua personalidade mundana, dos seus corpos mentais inferiores. Esta autodescoberta que eu e várias outras pessoas estão vivenciando e atingindo certos níveis de entendimento é uma autodescoberta espiritual. É um relembrar de quem você é a nível espiritual, do que você carrega a nível espiritual e o que você vai, através desse despertar, dessa descoberta, desse reconhecimento cósmico, vai estar utilizando para contribuir através de um trabalho que, como já foi falado aqui no canal, que seja gravando um vídeo, que seja auxiliando um irmão com uma palavra amiga, com um acolhimento ou até com coisas realmente triviais que a gente faz no dia a dia material, que sim estão colaborando e ajudando com certeza a todos os processos de maneira direta e indireta dentro de Deus, no planeta Terra, nesse universo e em outros multiversos, pois somos onda e matéria ao mesmo tempo. Então, o canal agora está assumindo essa nova postura que agora está mais íntegra, está mais combinando até o que o próprio nome do canal entrega. Átomo. Átomo fala do quê? Fala da matéria, fala da questão realmente da terceira dimensão, de entender como funciona a terceira dimensão, como funciona o seu corpo físico e dominar isto para ir para o próximo nível, que é o nível do divino, que é essa rendição desse átomo, essa rendição dessa matéria para a espiritualidade, para que se faça presente o que já se está fazendo presente também através dos trabalhadores que irão vir trabalhar através dos conteúdos aqui do canal. Então essa é a primeira coisa que precisa ficar clara, e isso acarreta para todos nós, ou seja, para nós que estamos fazendo o trabalho, gravando os vídeos, gravando o conteúdo, e também para as pessoas que do outro lado estão aí recebendo esse conteúdo, recebendo essa informação, recebendo essa energia, recebendo essas luzes, essas orientações, um impacto de transformação, de salto, de expansão de consciência absurdo. Ou seja, uma quebra de paradigma. Por quê? Não será agora apenas o Paulo falando, assim como também em dado momento, não será o Fernando apenas falando, não será o ego falando, será uma canalização, será uma irradiação de formas, pensamentos, de energia, de sentimentos de outros seres que estão mais ascensos, de outros seres que estão muito mais elevados em outros aspectos de entendimento
das informações cósmicas e eles usarão nós como instrumento, como canal para que essas informações, essas energias, esta luz, este amor chegue através de conteúdo em vocês. Então, a expansão da consciência para o que está vindo é assim bem drástica e acarreta realmente refletirmos tudo isso que já está sendo feito. Lembrando, reforçando o que o Paulo está falando, só para lembrar que nós estamos hoje num parque, conectados junto com a natureza, estamos com o pé no solo da energia, porque tudo tem energia no ar, a energia telúrica da terra, e de vez em quando está caindo uns irmãos que formam animais, uma formiga aqui, outra formiga que está caindo no braço, que vai cada pessoa, a consciência de cada pessoa, mas são criaturas divinas e nós somos nossos irmãos. Nós não somos melhores que eles para eu chegar e matar um bicho e falar assim, já foi. Não, são nossos irmãos e vai dar consciência de cada um. Não estou criticando e nem julgando, e sim só para entendimento que são criaturas divinas, que estão aqui como nós. Fomos criados, criaturas de criação para a vivência nesse planeta. Falando das canalizações, incorporações e radiações aqui no canal, está aqui que eu sinto e tenho a visão dele, teu irmão, que está aqui do lado do Paulo, que o Paulo, que ele quer dar a mensagem e está para você, Paulo. Quando ele está com ele passar a mensagem não é nossa, então não sabemos qual mensagem que virá. Então estamos só de instrumento nesse momento para receber essa informação do astral superior. Peço a todos vocês licença, estou chegando. Bem-vindo. E primeiramente peço desculpa, pois muita coisa que será falada aqui e agora e ad eterno irão provocá-los a refletir sobre tudo o que nesta vida e em outras vidas todos nós acreditávamos que era verdadeiro sobre espiritualidade, sobre a vida, sobre reencarnação, sobre morte, sobre renascimento, enfim. Desculpem se porventura no decorrer deste vídeo o que for falado ferir as suas crenças, ferir os seus sentimentos, e será inevitável isso não acontecer. E desde já, através do médium, ele pediu para que isso fosse falado inicialmente, para que também não se entenda mal o que será dito, e que sim possa ser levado a título de reflexão. Em segundo plano, quero que vocês saibam que ninguém aqui e em nenhuma parte do universo, em nenhum planeta e em nenhuma dimensão é o dono da verdade. Isto é algo que precisa ser sempre elucidado. Então tudo que está sendo falado são partes importantíssimas que vão fazer com que nós chegamos mais próximos da verdade. E então temos que ter essa ciência e ter discernimento perante a tudo que for falado. Muita coisa aconteceu nesses últimos períodos que ficamos do lado de cá, do lado espiritual, em auxílio ao desenvolvimento anímico, mediúnico, intelectual e moral do menino. E ele viu muita coisa, ele estudou muita coisa, ainda está vendo muita coisa, está estudando muita coisa. E como foi bem colocado pelo irmão Fernando, o que vai ser falado aqui agora, ele não tem nem ideia dessa informação. Está sendo colocado tudo agora
na tela mental dele. E isto tudo que será falado vai gerar drásticas transformações e também conflitos no bom sentido, para que a expansão de consciência de todos os seres continue o curso de evolução, de ir em frente, pois muita coisa que hoje em dia acontece aqui nesses canais de internet e fora desses canais de internet, nos planos astrais da vida, são em suma maioria, quando o assunto é a Terra, quando o assunto é o lado espiritual do planeta Terra, planos, tramas, orquestras de seres opositores, de seres negativos, que criaram infinitas engenharias extremamente sofisticadas para conseguir atingir uma coisa muito simples, que é muito simples, só que é muito profunda e essencial, que vocês vão entender no decorrer do vídeo, que é o que? A própria alimentação. Ou seja, já introduzindo o tema principal desse vídeo, que é falar um pouco sobre o fim da roda de Sansara. Muitos desses planos, destas tramas, estão no momento presente, como vocês provavelmente estão vendo e ouvindo aos quatro cantos da internet, sendo desmascarados, sendo trazidos à luz, pois estamos numa era de luz. Então, estando numa era de luz, o que inevitavelmente vai acontecer é que a luz vai adentrar as sombras, a luz vai adentrar esses locais que estão localizados, todas essas arquiteturas e todas essas engenharias, e vão trazer isso à tona, através de médiums, através de escândalos, através de fenômenos naturais, de desastres que a natureza traz, e através de uma infinidade de outras formas. Então, por que isso está acontecendo? Porque em meados da terceira semana de dezembro de 2022, iniciou-se no plano espiritual o fim da roda de Sansara. E isto, inicialmente, nesse mesmo período, começou uma nova era do quê? De despertar. E cá entre nós, olhando como os humanos são, como os humanos, em termos apenas humanos, pensam, sentem e vivem suas vidas, é muito mais complicado vocês dizerem para outros que você está enganado, que você foi enganado, do que falar para eles novas mentiras ou novas ideias mirabolantes. E é nesse ponto que entra a parte delicada, a parte complicada e que exige de técnica, e que exige de sutileza, e que exige de um milindre espiritual que só seres que já há muito tempo estão acompanhando todos esses fenômenos na face do planeta Terra têm a capacidade de fazer. E em suma maioria esses seres são seres espirituais. Poucos são esses seres que são espíritos encarnados que têm tal técnica e capacidade. Então, isto que eu estou revelando, que denota o início do fim da roda de Sansara, está tomando o poder dos dominadores, né, dos seres que dominam o planeta e que dominam as consciências, a maioria, a massa consciencial. E isto, inevitavelmente, como disse, vai ser algo que vai realmente ser um embate, vai gerar um conflito, pois estes seres
que são seres draco-reptilianos, isto é, seres draconianos e seres reptilianos, eles são também uma espécie de consciência dentro do todo, mas que se rebelaram, ou seja, que se revoltaram contra as leis naturais que foram emanadas de Deus, dentro do próprio Deus, dentro da própria fonte, e são a base que dão a todos uma forma de se alimentar, de se nutrir, colhendo os frutos, recebendo as energias e as informações da própria fonte, ou do próprio Deus, como popularmente as pessoas falam. Então, o que eles criaram há milênios, gente, milênios, ou seja, isso não é um negócio que está acontecendo agora porque estamos falando disso agora, está sendo falado agora, isso está acontecendo já há muito tempo. Então, esses seres estão perdendo o seu poder, pois foi destruído o local no plano espiritual, no plano astral ou na quarta dimensão, onde eles faziam, né, toda a articulação, toda a estruturação, que é um processo extremamente sofisticado, que passa bastante despercebido pelas pessoas, mas que também recebe de todas as pessoas, devido à sintonia mental que as pessoas deram, uma concordância, um assinar de pactos que fazem com que essas pessoas continuassem nessa roda de Sansara. Só que estirpes maiores, seres deste universo, de outros planetas que estão mais evoluídos no sentido evolucional, foram intervidos pela fonte para desfazer, para acabar com esse plano que é a roda de Sansara e tudo o mais que esse plano de roda de Sansara estruturava na face do planeta Terra. Muita coisa hoje está vindo com muita força nas mídias sobre extraterrestres, sobre OVNIs e invasões e aparições. Só que convenhamos, como as pessoas encarnadas, porque as desencarnadas veem o que a maioria dos encarnados não veem, como as pessoas encarnadas vão refletir, vão receber, vão acolher esses seres extraterrestres ou seres extrafísicos aqui no planeta Terra, se eles acreditam, por exemplo, que a vida deles tem que ficar numa infindável busca de resolução de karmas, de busca de resolução de coisas que eles têm que pagar, que eles estão devendo, e isto tudo de uma série de situações kármicas que muitas pessoas acreditam que tem que passar, que tem que viver, nada mais são que um dos pactos que os senhores do karma, que são arcondes, isto é, seres extremamente negativos, extremamente afundados nas trevas dos abismos, criaram para dizer que você tem que novamente reencarnar, que você tem que esquecer, que você não pode lembrar do irmãozinho tal, que você fez isso ou fez aquilo, e aí por isso você nasce no esquecimento. Isto está sendo ruído. Isto já foi ruído. Quando, nesta data que eu informei, os seres evoluídos desta dimensão e de outras dimensões foram nesses locais desfazer esses laboratórios que mantinham essas tramas mentais de roda de Sansara. E foi avisado para muitos dos próprios seres. E quem são esses seres ascensionados? Principalmente os seres acturianos. Os acturianos foram os responsáveis por iniciar o desfazer dessa trama da roda de Sansara. E seres acturianos encarnados foram avisados para iniciar o falar desta informação, que vai sim gerar uma discórdia absurda em estruturas centenárias, religiosas, dogmáticas, que dizem
que dizem que a roda de Sansara é um negócio que ninguém escapa, sendo que ela já foi destituída. A todos os que estão aqui ouvindo, que acreditavam e que ainda acreditam que tem que pagar esse karma, aquele outro karma, isto está sendo, principalmente para os seres que estão encarnando, irreal. Vocês estão livres agora dessa informação que naquele ano foi colocada e dita para desfazer este acordo, porque isso, como disse, foi um acordo, porque temos o livre-arbítrio. A lei do livre-arbítrio no universo, ela não pode ser infringida por nenhum ser. Então não é imposto por um arconde, por um senhor do karma das trevas, ou por qualquer outro tipo de entidade opositora da luz de Deus, que você tem que reencarnar e esquecer. Não, você assina pactos, você assina contratos quando desencarna. Essas regiões que são ditas, né, em certos níveis hierárquicos, inferno, umbrais e colônias da luz, são todas zonas criadas para você achar que você está num lugar e você ter que novamente assinar um novo pacto para esquecer e para novamente encarnar e novamente ser o quê? Ser a comida desses seres draco-reptilianos. Eles, lembram, eles não se alimentam do quê? De luz. Eles não se alimentam da luz do sol. Eles não se alimentam como os seres da luz, os seres que estão nesse trabalho de ajuda, de canalização, de informações da luz. Eles não comem como esses seres comem. Por exemplo, um ser, um avatar da luz, ele se alimenta de luz do sol, ele se alimenta de oxigênio, de prana. Ele não precisa sugar o chi, ser um vampiro astral, fazer vampirismo nos outros irmãos, ou fazer manipulações mentais nos irmãos, para os irmãos ficarem dando o seu chi em coisas que são inviáveis para a evolução espiritual. Entendem? Então, esta é a principal informação deste vídeo. E tem mais coisas a vir, só que estou sentindo que o irmão Fernando aqui do lado talvez vai perguntar algo, talvez vai complementar algo. E passo a fala para ele nesse momento, para ele trazer algo que também vai ser muito importante. Bem colocado nessa questão desse planeta. E está dito, a espiritualidade hoje, nesse momento que no despertar, como já foi dito, que está acontecendo para muita gente e já aconteceu para alguns, e o despertar vai acontecendo no decorrer de décadas e até centenas de anos para os nossos irmãos. E as pessoas estão vindo preparadas, estão mais conscientes para a chegada dessa informação, onde, como disse o nosso irmão, o Paulo, junto com os irmãos da espiritualidade, disse que o momento é agora dessa informação. E essa informação tem que ser falada, vocês acreditando ou não, porque vai quebrar muitas crenças religiosas, crenças limitantes, muitas doutrinas que já estão aí, já faz tempo, manipulando a grande massa aqui da Terra de pessoas encarnadas e pessoa desencarnada, porque quando, como diz, eu posso dizer agora, e muitas pessoas já sabem que a morte não existe. A morte é só deixar essa roupagem que nós estamos vivenciando a matéria. Então, isso não é uma morte, isso é uma passagem, é uma transição de dimensão. E como que essa transição de dimensão hoje está bem desenhada nessa década e nesses anos que estão vindo e vai cada vez evidenciar muito mais, ser mostrado, e nós estamos aqui o quê? Só para passar essas mensagens que para uns não vai ser aceitas, porque ainda está enraizado. Para outros vão falar, eu acredito, mas não compreendo.
Mas o outro fala assim, com certeza. Então, vai ter N opiniões desse assunto. Mas o que está vindo é a preparação. No começo, nós temos que nem uma planta. Nós plantamos e vamos regando aquelas sementes. E nem todas as sementes vão brotar no mesmo tempo. Então, cada um vai ter o seu tempo para crescer, florescer e dar frutos. Isso quer mostrar, não é só porque aquela primeira semente virou uma árvore frutífera e a segunda demorou um pouquinho mais, que a primeira é melhor que a segunda. Isso não existe. Todas as árvores vão dar uns bons frutos. Umas podem demorar mais, outras não podem dar um fruto legal agora, mas futuramente vão dar bons frutos. Por isso que o nosso Deus, chamado aqui na Terra, que é a fonte criadora, ele já vê isso em cada um de nós, esse futuro, lá na frente. Por isso que hoje nós temos que praticar o perdão, como Ele nos perdoa e sempre é misericordioso. E por quê? Porque já está vendo lá na frente, milhares de anos, aquele espírito que foi criado, que nós estamos aqui na vivência da carne, que estamos em progresso, evolução e crescimento aqui nessa humanidade. É esse o recado que eu tenho que falar para vocês. Pegando um gancho no que ele trouxe, e que foi muito importante, pois ele semeou o próximo assunto importante que já será passado neste vídeo. Esta foi o que foi dito antes foi o que? Foi o desmascarar de uma das tramas das trevas. Mas o todo, a fonte, também do lado da luz, criou seus planos de acordo também com o que era possível ser criado de planos para ser implantado no planeta Terra para ajudar os irmãos encarnados no esquecimento que milênios foi implantado com esta situação da roda de Sansara, para que de dentro para fora acontecesse a transformação, acontecesse a expansão de consciência. Isto envolve entender como que é esse plano que foi possível ser implantado. E por que foi ter que ser possível ser implantado? Devido à sintonia mental, à sintonia emocional que a maioria dos seres e que inevitavelmente o planeta ressoava. Ou seja, ressoava muito mais dando o livre-arbítrio e escolhendo com o livre-arbítrio entrar em sintonia com esses seres draco-reptilianos do que em sintonia com os seres ascensionados deste universo e de outros universos. Então, o que era possível, pois existe realmente um respeito cósmico entre essas forças. Forças por quê? Poder, quem tem poder apenas é a fonte. Agora, forças, os dois lados têm. As trevas têm forças e muito conhecimento. A luz também tem muita força e muito conhecimento, mas o poder quem tem é Deus. Entretanto, nessa luta de forças, até onde a sintonia de livre-arbítrio dos seres encarnados permitia, o plano do alto, o plano do astral superior, foi o de semear, como foi bem colocado pelo irmão Fernando, sementes galácticas. Ou seja, não se podia intervir nesses milênios anteriores de uma maneira direta e reta a fim de desfazer, por exemplo, essa trama da roda de Sansara. Devia-se, devido à tamanha sintonia, colocar sementes galácticas. O que são sementes galácticas? São seres, espíritos, o próprio Deus, né, encarnado, só que não sendo esses seres da Terra, filhos da Terra, que nasceram junto com a mãe Gaia, mas sim filhos que têm origens de outros lugares galácticos,
de outros lugares também, de outras galáxias, de outros lugares também de espaços dimensionais, que não é esse espaço de terceira dimensão. E esses seres foram semeados, e cada vez mais semeados a cada nova era. Ou seja, eram-se jogados esses seres aqui. Esses seres assumiam, né, a responsabilidade de descer para trabalhar. Ou seja, seres que estão trabalhando de fato para a luz não têm sequer nenhuma outra satisfação ou até sensação de utilidade encarnado, senão trabalhando, senão servindo à luz, servindo como canal para atingir a quem está precisando da informação, da energia e do amor. E quem são esses seres? Quem são essas sementes galácticas que estão e foram semeadas na face do planeta Terra e neste universo como um todo? Temos aí uma certa hierarquia a se entender, porque, como foi bem colocado também, não existe ninguém melhor do que ninguém. Existe seres que vieram primeiro e que viveram mais dentro do cosmos, experienciaram mais dentro do cosmos, adquiriram mais em seu registro acástico, mais informações sobre este universo e sobre outros universos e outras dimensões. Então, logo, esses seres, eles têm responsabilidades maiores. Eles carregam dentro de si códigos, informações que dão a eles mais responsabilidade de trabalho. Vejam bem, de trabalho, não é do ego, de ser maior, de ser melhor, não, é de trabalho. Vejam muito bem. E esses seres, quem são esses seres? Os seres, falando apenas do planeta Terra, não vou falar de outras regiões universais. Falando do planeta Terra, os primeiros seres, os seres mais antigos que vieram de outras origens galácticas, de outros planetas já evoluídos e se emantaram em corpos humanos, ou seja, esse corpo humano, esse invólucro humano, carrega um espírito, uma consciência, um fractal da fonte. E os mais antigos são os seres aviários azuis. E como está sendo mandado ser falado, o espírito deste ego é um aviário azul. Ou seja, é uma alma muito velha neste universo. É um espírito muito velho que já viu muitas coisas, já vivenciou em outros planetas, em outros orbes neste universo. E devido à tamanha, né, idade cósmica, aos pouquinhos o que está sendo feito para o trabalho está sendo desbloqueado, está sendo acordado desse esquecimento, pois como ele não nasceu depois de 2022, ele nasceu em 1997, ele tem o véu do esquecimento, assim como a maioria que está aqui ainda tem muito forte o véu do esquecimento. Então, para vocês terem uma ideia, o espírito, ou seja, não é o ego, o espírito que anima esse ego é um aviário azul, que logo vai se apresentar em outros vídeos, trazendo informações extremamente importantes dessa origem, desse início, que foi o início desse espírito, para ajudar os irmãos a expandirem a consciência. E vamos reforçar aqui o que foi falado. Você pode não acreditar, pode não aceitar isto, pode achar que isso não é verdade. Isso que você talvez possa pensar é irrelevante. Porque como que vamos receber os irmãos extraterrestres aqui com essa visão preconceituosa, com essa visão quadrada, com essa visão apenas humana de como é Deus, ou de como ele pode ser? Então isso está sendo falado para quebrar isto. Que isso fique bem claro. Não tem como seres extraterrestres aparecerem para nós se nós temos uma visão da realidade religiosa demais, dogmática demais, doutrinária demais, ortodoxa. Esses seres, eles só vão aparecer no alto, do longe, e quando às vezes aparece, como está saindo por aí nas notícias, as pessoas tentam atirar neles, dar tiro nos seres. Então eles só passam, abre o portal, entra com a nave, abre de novo o portal e vai embora.
Por quê? Porque não estão preparados. E aí, para ficarem preparados, isso que está sendo falado vai ser falado exaustivamente de outras formas e também de outros seres que irão vir falar. Continuando, quem são esses seres galácticos, essas sementes galácticas? Na sequência temos os irmãos arcturianos, sendo aí os segundos mais antigos que aparecem aqui na face do planeta Terra, trazendo as revelações cósmicas, trazendo, por exemplo, esse negócio que foi falado aqui no vídeo da roda de Sansara. Foram eles que fizeram esse trabalho, foram eles que acabaram com isso. Na sequência, a gente tem os seres sirianos, sendo aí os terceiros mais antigos. Depois temos os seres pleiadianos, depois os seres lá de Aldebaran e os Alfa Centauros. Em suma maioria, para vocês terem uma ideia, na face do planeta Terra existem, e já há milênios vem sendo semeado esses seres galácticos, esses seres que vêm de estirpes superiores. Temos em termos de porcentagem muito mais seres pleiadianos e seres de Aldebaran na face do planeta Terra, e em menor porcentagem os seres sirianos, Arcturus e aviários azuis. Em termos de número seria o que? 90% dos seres que são esses seres galácticos da luz são seres pleiadianos e seres de Aldebaran e Alfa Centauros. O restante, os outros 10%, que são a minoria, são esses seres mais antigos, que são os seres de Arcturus, os seres sirianos e esses aviários azuis. Então, você às vezes no seu dia a dia, por aí, estava conversando talvez com um ser de Aldebaran ou um pleiadiano, mas devido talvez à falta de envergadura espiritual, à falta de envergadura emocional e mental, você não conseguiu perceber. Porque principalmente os seres pleiadianos e os seres de Aldebaran, eles têm uma aparência muito parecida com a dos seres humanos. Os seres pleiadianos, se eles viessem realmente com a aparência que eles têm, eles seriam seres de, no mínimo, em média, 2,5 metros. Então, é muito raro você ver um ser pleiadiano com o seu próprio avatar, com a sua aparência real. Já os seres de Aldebaran e os seres de Alfa Centauro, ele já tem a aparência bem parecida com a aparência dos humanos. E uma coisa muito importante, que também logo quando foi destituído lá no astral, na quarta dimensão, essa situação onde era feita todo o planejamento da roda de Sansara, ficou apenas lá um galpão gigantesco, que os seres que estão desencarnando estão indo inicialmente para lá. Claro, os seres que estão na sintonia de ir para lá, tem isso também, estão indo para lá e estão sendo orientados principalmente por seres de Aldebaran, porque esses seres, como disse, têm a aparência muito parecida com a da gente. Então o choque de realidade não é tão grande nos seres que às vezes não estão com a consciência tão expandida para refletir e aceitar esta realidade do cosmos, de outros seres que não são só seres humanos. E aí eles acolhem, eles fazem a orientação para destituir o que ficou às vezes de alguma crença, de alguma lavagem mental que fazia esses seres ficarem acreditando na roda de Sansara e em uma série de outras tramas das trevas que vão ser muito trazidas aqui em outros momentos. Então, isto que está sendo falado precisa ser entendido também, pois a maioria dos seres encarnados, e esse número de 100% que eu disse dessas sementes galácticas, não são a maioria dos seres encarnados e desencarnados. Isso daí, se a gente olhar no todo de seres encarnados e desencarnados, é ali 3, 5%. O restante todo são trabalhadores, são seres que estão em sintonia com esses seres das trevas, com esses seres que são contra e que são irmãos, mas estão contra. Então eles estão fazendo o quê? Fazendo o que eles estão fazendo, eles estão também tirando muitas pessoas da zona de conforto. Esse também é uma verdade que tem que se refletir. Seres negativos são negativos e vão colher as consequências das suas negatividades, e também a fonte
o todo aproveita de toda essa trama negativa, de toda essa perversidade, para fazer com que os que estão mornos, os que estão na zona de conforto, que também já estão compactuando com ele só de estarem mornos e na zona de conforto, saírem da zona de conforto através de quê? Através do sofrimento, através de desgraças, através de catarses, através de coisas que vão gerar dores momentâneas ou dores profundas e até cósmicas em certos seres, para ver se ele para de resistir à luz e deixa a luz entrar e aceite a luz. Só que isso tudo, como disse, respeitando o livre-arbítrio. Enquanto tiver em sintonia, sintonia mental, sintonia emocional, sintonia moral, essas informações, a irradiação dessas sementes galácticas, porque só o fato desses seres galácticos estarem aqui, e seres também extrafísicos virem aqui e ficarem aqui, só o fato de estarem já está sendo emanada uma luz absurda. E essa luz, perante aos mornos, aos que já se assumiram negativos, desencarnados, encarnados, eles estão sentindo esta luz. Essa luz está atingindo-os. Só que o que acontece? A resistência é tão grande, e o livre-arbítrio também existe, que eles lutam de todas as maneiras para não deixar essa luz entrar, para não deixar essa informação entrar. Só que adivinhem só como Deus é inteligentíssimo e insuperável em termos de arquitetura cósmica. Esses seres vão acumulando antimatéria, vão acumulando miasma, vão acumulando uma sombra neles, e esta própria acumulação de negatividade, em um dado momento, que pode ser secular ou que pode ser milenar, vai o obrigar a pedir ajuda. Isto mesmo, vocês que estão me ouvindo lá nos abismos, vocês que estão me ouvindo nos astrais, nos umbrais, que vocês acreditam que, como disse, na verdade nem existe mais isso, só existe escombro, só pedaço de rocha destruída, porque foi destruído. Vocês que ainda estão aí presos nessa crença mental da roda de Sansara, vocês que também acreditam que estão indo para o nosso lar, que não existe mais, vocês estão recebendo o tempo inteiro a orientação, mas vai depender do tempo, que pode, como disse, demorar ou ser amanhã, para que essa luz entre e adentre você. E entre o quê? Em contato com a própria luz que está dentro de você. É isto mesmo. Por mais que você esteja chafurnado nesses planos draconianos e cheio de uma série de manipulações energéticas, existe uma centelha divina dentro de você, que é o Deus em vida, é o Deus em você, que respeita o seu livre-arbítrio e espera o momento que você vai deixar essa luz vir à tona. E nós estamos fazendo o trabalho do lado de fora, mas também do lado de dentro, estando encarnados no planeta Terra, para ser os provocadores, ser os excitadores dos questionamentos, ser os excitadores das reflexões sobre, de fato, o que é a espiritualidade, sobre o que de fato é Deus, ou o que está prestes a ser revelado do que é Deus, porque essa que é uma verdade irrefutável. Só o amanhã é que é a verdade. Só o amanhã é que realmente vai trazer as revelações, o que é de fato a essência da fonte. Isto aqui, tudo que foi falado, abriu vários leques, despertou em várias pessoas códigos, fez também limpezas, fez também desobstrução. Por quê? Porque muito da onde veio isso vai estar vindo aqui para vocês através de todos os irmãos encarnados e os irmãos desencarnados que irão canalizar, que irão irradiar, que irão em todos os momentos
24 horas por dia, é isto mesmo, é 24 horas por dia o trabalho espiritual, não é 8 horinhas ou um videozinho de 1 horinha, não, é 24 horas por dia. Quem trabalha para a luz trabalha 24 horas por dia. A cada nanosegundo você está sendo utilizado pelo seu próprio espírito ou por outros espíritos para trabalhar. E é trabalhar sem essas tramas das trevas, que é a roda de Sansara, que é uma série de outras tramas que está acontecendo nas práticas espirituais, de centros, de terreiros. Isso tudo, gente, está tudo sendo desfeito. E o trabalho aqui será feito para que isso seja desfeito, mas com amor. Com amor. Com emanação de luz, com emanação de vida, com emanação de verdade. Pois, para fazer esses trabalhos, também, além de seres ascensionados, outros seres em regeneração assumiram a sua postura para fazer o trabalho. E estes seres, quando fazem o trabalho, que é o que eles também estão fazendo pela internet afora, eles estão se trabalhando e ajudando os irmãos deles das colundrias doutrinárias draconianas que eles vivenciaram no passado, a também começarem a refletir. E veja bem, é começarem a refletir, porque eles estão tão imersos, mas tão imersos, de que eles são isso ou são aquilo, que incorporam esse, incorporam aquele, que eles nem sequer estão percebendo que eles estão todos manipulados, todos fascinados por seres que são totalmente contra o que realmente é a luz, o que realmente é a verdade. Vejam bem, tudo isso está sendo desfeito quando isso tudo aqui é falado. Assista de novo esta palestra, se sentir, se ficar alguma dúvida, assista novamente, porque sempre você vai ter uma nova reflexão do ponto de vista que está sendo falado. Porque isto aqui está sendo falado desse ponto de vista, mas existem infinitos outros pontos de vista muito relevantes que vão fazer você se tornar um ou se tornar o próprio Deus em vida, se você abrir o seu ser para refletir de todos os ângulos da verdade. Então se abra agora. Se abra agora para a luz, se abra agora para a verdade, que ela está o tempo inteiro tentando adentrar o seu ser e fazer com que aconteça a luz de dentro para fora de você, de dentro de você para fora. Sinta a luz e com certeza você vai ver mais significado até na sua própria existência aqui no momento carnal, terrestre, material, que é muito importante, sim, para todos nós, espíritos e não espíritos. Obrigado, meu irmão, pela essa linda mensagem que foi trazido com muito amor, apesar da exortação, mas tem muito amor. Essa mensagem foi despertado em várias dimensões que eu pude ver aqui, várias dimensões e pessoas com formatos que vocês nem imaginam, nós aqui encarnados, nem imaginamos essas pessoas com esses formatos, mas, independente do formato, são nossos irmãos e nós temos que dar muito amor para eles. Então, podemos ficar por aqui? Com certeza. Ficamos por aqui. Vamos fazer nossa oração de agradecimento junto com a espiritualidade. Exatamente. Que se faz necessário nesse planeta, que hoje a energia não está das melhores e que o futuro próximo, esse futuro próximo são centenas de milhares de anos, que é isso, o universo é pouco. Que se isso vai tudo acontecerá, isso no decorrer, para a limpeza da atmosfera desse planeta, que será informações para próximos vídeos que ocorrerão. Gratidão a todos meus irmãos
E ficamos por aqui em oração agora de encerramento. Para finalizar, o título desse vídeo é Osho, Paulo e Fernando, a nova revolução espiritual. Centelha divina, o todo criador. Centelha divina que eu sou. Santificado seja o teu santo e sagrado nome. Agradeço todo por sempre permanecer em nós e no vosso reino. Agradeço todo por sempre apoiar e ajudar, para que seja feita a vossa vontade, aqui na terra, onde no momento estamos, como ela é feita aí no céu de onde somos. Agradeço todo pelo pão nosso de cada dia. Agradeço todo pelo pão para o corpo. Agradeço todo pelo pão para a mente. Agradeço todo pelo pão para o coração e, acima de tudo, todo, agradeço pelo pão para a nossa alma. Agradeço todo por me perdoar e perdoar todas as minhas ofensas, as minhas faltas, as minhas dívidas. Assim como também agradeço todo por perdoar todos aqueles que nos ofendem, todos aqueles que nos faltam e todos aqueles que nos devem. Também agradeço todo por não deixar com que caiamos em tentações, provações, ilusões ou depressões. E acima de tudo todo, agradeço por nos livrar de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a santa glória para sempre. Que assim seja. Amém. Assim seja. Amém. Gratidão. Está feito. Muito obrigado. Rausch.